Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Agradecendo desde já o carinho da sua audiência e convidando você a fazer o programa com a gente através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum Lotecando, para você não perder nenhuma jornada antenada e também para você não perder nenhum programa. Você também pode interagir e acompanhar o nosso programa pelo Facebook Rádio AE. É só você digitar lá na barra de pesquisa Rádio AE lá no Facebook que você vai nos encontrar. Tem também o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Eu faço esse convite especialmente para você, lotequeiro. O nosso Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Estes, portanto, os nossos canais de interatividade para você participar e seguir a Antena Esportiva. Muito bem, hoje vamos falar sobre o concurso 985. Não temos ainda a estimativa de prêmio, porque até o presente momento a Caixa Econômica Federal não apurou o concurso 984 com os jogos do meio de semana. Então, o valor do prêmio para quem acertar os 14 jogos será visto no título da nossa live no YouTube e também no nosso Facebook. Muito bem, vamos então à programação com jogos pelos Brasileirões Séries A e B e também por algumas ligas europeias. Jogo 1, Flamengo e São Paulo. Jogo 2, Ituano e CSA. Jogo 3, Sampaio Corrêa e Tombense. Jogo 4, Guarani e Sport Recife. Jogo 5, América Mineiro e Juventude. Jogo 6, CRB e Vasco da Gama. Jogo 7, Cuiabá e Fluminense. Jogo 8, Santos e Coritiba. Jogo 9, PSG, o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha. Jogo 10, Sevilha e Real Madrid. Jogo 11, Atlético e Atlético Mineiro. Jogo 12, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Jogo 13, Internacional e Fortaleza. E jogo 14, Ceará e Botafogo. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não saia do nosso Facebook e também não saia do nosso aplicativo para você, quem sabe, faturar o prêmio do concurso 985, concurso que provavelmente deve ser acumulado por conta de ser final 5. Lembrando que os concursos com final 0 e 5, os prêmios são sempre maiores. Começando pelo jogo 1, Flamengo e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. O Flamengo é o 10º colocado com 1 ponto ganho e o São Paulo é o líder, com 3 pontos ganhos. Na rodada do final de semana,
o Mengão empatou fora de casa com o Atlético Goianiense em 1-1 e o São Paulo goleou o Atlético por 4-0 no Morumbi. Neste meio de semana, o Flamengo já entrou em campo pela Taça Libertadores da América e venceu o Tajeres em casa por 3-1. Já o São Paulo recebe o Everton do Chile nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Souza conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo vem de 4 jogos seguidos sem perder, enquanto o São Paulo do Rogério Ceni vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. O São Paulo vem de 2 vitórias de forma consecutiva. Como mandante nesta temporada, o Flamengo atuou 9 vezes com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo, como visitante, em 9 jogos, conseguiu 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As probabilidades indicam um equilíbrio neste duelo, até porque é um clássico Rio-São Paulo. 35% de chances de vitória para o Flamengo, 31% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos às dicas para este jogo 1. O Flamengo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Além disso, o Mengão venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Já o São Paulo venceu 3 dos últimos 5 duelos como visitante contra o Flamengo e venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, incluindo Campeonato Paulista e também a Copa Sul-Americana. Jogo 2, Ituano e CSA. Sábado, 4 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 2 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Ituano é o 10º colocado com 1 ponto ganho, empatou com a Chapecoense na rodada de estreia em 1-1 e o CSA vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro justamente contra o Galo de Itu. Mas nesta temporada, o CSA em 22 jogos conseguiu 13 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 68% de aproveitamento. A partida mais recente do CSA foi neste meio de semana, goleada por 8-0 sobre o Muricy pela decisão de 3º lugar do Campeonato Alagoano. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Ituano vem de uma invencibilidade de 3 partidas, enquanto o CSA vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São 2 jogos seguidos com vitória. Como mandante em 2022, o Ituano em 7 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 1. Já o CSA como visitante fez 10 jogos com 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. As probabilidades indicam 20% de chances de vitória para o Ituano, 28% de chances de empate e 52% de chances de vitória para o CSA. Isso porque o Ituano jamais venceu o CSA na história do duelo. Foram 2 jogos entre as equipes e o Ituano perdeu os 2. O Ituano sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Já o CSA sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos na condição de visitante e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, isso pelo Campeonato Alagoano, pela Copa do Nordeste e também pela Copa do Brasil. Jogo 3, Sampaio Correia e Tombense. Sábado, 4h30 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 2 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 18ª colocada com nenhum ponto ganho e o Tombense é o 11º com 1 ponto. Na rodada de estreia da Série B, o Sampaio Correia perdeu fora de casa para o Sport Recife por 1-0 e o Gavião Carcará, o Tombense, empatou em casa com o Operário Ferroviário em 1-1. Neste meio de semana, o Sampaio Correia teve um compromisso pela final do Campeonato Maranhense e ficou no empate em 1-1 fora de casa com o Cordino. Foi o jogo de ida da final do estadual. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia conseguiu 4 empates e 1 derrota. Vem aí de um jejum de vitórias
que dura pelo menos 5 jogos, enquanto o Tombense, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe mineira vem de uma sequência de 4 jogos sem conhecer a derrota. Como mandante nesta temporada, a Bolívia Querida fez 9 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Gavião Carcará, em 10 jogos como visitante, conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 35% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Tombense. Esse equilíbrio se dá porque o Sampaio Corrêa venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos e o time maranhense venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Já o Tombense também venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos que fez e acumula um jejum de 8 jogos seguidos sem vitória na condição de visitante. Jogo 4, Guarani e Sport, jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Sábado, 6h30 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 2 do Brasileirão Série B. O Guarani é o 19º colocado com 1 ponto e o Sport é o 3º colocado com 3 pontos ganhos. Na rodada de estreia, o Bugre perdeu fora de casa para o Brusque por 1-0, enquanto o rubro-negro pernambucano bateu o Sampaio Corrêa em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Guarani acumula um jejum de 4 jogos seguidos sem vitória, enquanto o Sport vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Guarani fez 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Sport Recife, como visitante, fez 11 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Guarani, 26% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Sport Recife. Mais um jogo que promete equilíbrio, que promete dificuldade na cabeça do nosso amigo lotequeiro. Isso porque o Guarani defende uma invencibilidade de 20 jogos como mandante em duelos contra o Sport Recife. Invencibilidade que vem desde os anos 70. E o Bugre venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos. Já o Sport Recife venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra o Guarani. Estes 2 triunfos do Sport foram em casa. Porém, sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos na condição de visitante. Jogo 5, América Mineiro e Juventude. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. Muito bem, o América Mineiro é o 16º com nenhum ponto marcado e o Juventude é o 8º com 1 ponto ganho. Na rodada inaugural do Brasileirão Série A, o Coelho se deu mal, perdeu para o Avaí fora de casa por 1-0, enquanto o Juventude recebeu o Red Bull Bragantino lá em Caxias do Sul e empatou em 1-1. Neste meio de semana, pela Taça Libertadores da América, o América empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. O Juventude não teve compromisso neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o América, agora comandado pelo Wagner Mancini, conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Vem de um jejum de vitórias que acabou culminando com a demissão do técnico Marquinhos Santos. Já o Juventude, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o América Mineiro fez 10 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, enquanto o Juventude, como visitante, fez 7 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o América Mineiro, 40% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Juventude. Vamos saber o porquê. O América Mineiro sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 duelos contra o Juventude,
Além disso, o Coelho venceu apenas um dos últimos 10 jogos. Já o Juventude jamais venceu o América Mineiro na condição de visitante na história do duelo. Além disso, o time da Serra Gaúcha venceu apenas um dos últimos 12 jogos que fez como visitante pelo Brasileirão Série A. Jogo 6, CRB e Vasco da Gama. Tá acompanhando aí, lotequeiro? Então se liga na dica. Sábado, 7 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 2 do Brasileirão Série B. Muito bem, o CRB vai fazer o jogo de estreia na segundona, justamente neste sábado. Até agora, o time regatiano na temporada fez 24 jogos com 11 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 53% de aproveitamento. A partida mais recente do CRB foi neste meio de semana, o jogo de volta da final do Campeonato Alagoano, que coroou a equipe como campeã estadual após a vitória sobre o Asa de Arapiraca fora de casa por 2-0. Já o Vasco da Gama é o 9º colocado desta edição da Série B com 1 ponto ganho, isso porque na rodada de estreia empatou com o Vila Nova em casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o retrospecto das duas equipes é o seguinte: o CRB conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, o time alagoano vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos 3 jogos, enquanto o Vasco da Gama vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Cruz Maltino vem de 3 jogos de jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o CRB em 12 jogos conseguiu 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Vasco da Gama, como visitante, fez 8 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as probabilidades, temos aí outra promessa de duelo equilibrado que vai colocar aí uma pulguinha no ouvido do nosso amigo lotequeiro. 34% de chances de vitória para o CRB, 35% de chances de vitória para o empate, ou seja, 35% de chances da partida terminar empatada e 31% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Isso porque o CRB venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o Vasco da Gama. Além disso, o time alagoano sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 19 jogos como mandante pelo Brasileirão Série B. Já o Vasco da Gama, atuando como visitante, jamais perdeu para o CRB na história do duelo. Foram 5 jogos lá em Alagoas, com 3 vitórias do Vasco e 2 empates. Além disso, o Cruz Maltino venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante. Jogo 7, Cuiabá e Fluminense. Sábado, 9 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Cuiabá é o 7º colocado com 3 pontos ganhos e o Fluminense é o 13º com 1 ponto ganho. Na rodada de estreia do Brasileirão Série A, o Auriverde Pantaneiro venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0, enquanto o Tricolor das Laranjeiras empatou em casa sem gols com o Santos. Neste meio de semana, as duas equipes entraram em campo pela Copa Sul-Americana e se deram mal. O Cuiabá visitou o Racing na Argentina e perdeu por 2-0. Primeiro jogo da história do Cuiabá fora do território brasileiro, enquanto o Fluminense manteve a escrita de não vencer o Junior Barranquilla e perdeu para o time colombiano lá em Barranquilla por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Fluminense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Cuiabá vem com 100% de aproveitamento, 8 jogos, 8 vitórias. Já o Fluminense, como visitante, fez 10 jogos com um aproveitamento bom, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Cuiabá, 40% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Fluminense. Por que o empate aí se sobressai neste jogo 7? O Cuiabá jamais venceu o Fluminense na história do duelo. Foram 2 jogos com um empate e 1 derrota.
da equipe matogrossense. No entanto, o Cuiabá venceu 8 dos últimos 10 jogos. Já o Fluminense foi derrotado em todos os últimos 6 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A. O jejum que já vem desde a temporada passada. No entanto, o tricolor das Laranjeiras sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 985 da Loteca, os jogos do domingo. Não saia daí, voltamos rapidinho. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva, apresentando o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Vamos seguir a análise dos jogos válidos pelo concurso 985 da Loteca? Vamos para o jogo 8, Santos e Coritiba. Domingo 11 da manhã na Vila Belmiro, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. O Santos é o 12º colocado com 1 ponto ganho e o Coritiba é o vice-líder com 3 pontos. Na rodada de estreia do Brasileirão, o Peixe empatou fora de casa com o Fluminense em 0-0, enquanto o Coxa bateu o Goiás em casa por 3-0. Neste meio de semana, o Coritiba não teve compromisso, diferentemente do Santos, que pela Copa Sul-Americana derrotou a Universidade Católica do Equador por 3-2 na Vila Belmiro. Nos últimos 5 jogos, o Santos, do técnico Fabian Bustos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Coritiba, do técnico paraguaio Gustavo Morinigo, conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, o Coritiba vem de uma sequência de invencibilidade e conseguiu 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Santos fez 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Coritiba, como visitante, fez 11 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Santos, 30% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Coritiba. Isso porque o Santos, como mandante, venceu os últimos 5 duelos contra o Coritiba. Além disso, o Peixe defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos na condição de mandante. Já o Coritiba venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Santos. E o Coritiba defende uma invencibilidade de 9 jogos consecutivos. Jogo 9, Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha. Domingo, 3h45 da tarde, no Parque dos Príncipes, pela rodada 32 da Ligue 1, o campeonato francês. O Paris Saint-Germain é o líder com 71 pontos ganhos, e a Olympique de Marselha é o segundo com 59, ou seja, uma vantagem considerável da equipe do Neymar, do Messi, do Mbappé e companhia. Na rodada passada do campeonato francês, o PSG venceu o Clermont Foot por 6-1. Só vou corrigir a informação porque não foi derrota do Paris Saint-Germain, foi a vitória do PSG para cima do Clermont Foot fora de casa por 6-1. Já o Olympique de Marselha venceu o Montpellier por 2-0. Isso no final de semana, porque neste meio de semana o Olympique visita o PAOK Salônica da Grécia pela Liga Conferência da Europa, que está na fase de quartas de final. Nos últimos 5 jogos, o PSG conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Olympique de Marselha, do técnico argentino Jorge Sampaoli,
vem de 5 vitórias consecutivas. Como mandante nesta temporada, o PSG, em 20 jogos, conseguiu 18 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu em todas as competições como mandante. Já o Olympique de Marselha, como visitante, fez 22 jogos com 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o PSG, 29% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. Isso porque o PSG sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra o Olympique de Marselha. Além disso, o PSG venceu os últimos 7 duelos como mandante pela Ligue 1, ou seja, vem de 7 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Olympique de Marselha venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o PSG. Por outro lado, sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos como visitante na Ligue 1. Jogo 10, Sevilha e Real Madrid. Domingo, 4 da tarde, no Ramon Sánchez Pizjuán, pela rodada 32 de La Liga, o campeonato espanhol. Muito bem, o Sevilha é o terceiro colocado com 60 pontos e o Real Madrid é o líder com 72 pontos ganhos. Na rodada passada do campeonato espanhol, o Sevilha bateu o Granada em casa por 4-2, enquanto o Real Madrid venceu em casa o Getafe por 2-0. No meio de semana, o Sevilha não atuou, porque já foi eliminado em todas as competições europeias, enquanto o Real Madrid, jogando em casa, perdeu para o Chelsea no tempo normal por 3-1, no entanto conseguiu a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa na prorrogação. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Real Madrid vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Sevilha atuou 20 vezes com 14 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, enquanto o Real Madrid, como visitante, fez 24 jogos com 16 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Sevilha, 33% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Real Madrid. Isso porque o Sevilha acumula um jejum de 6 duelos seguidos sem vitória sobre o Real Madrid. No entanto, ainda não sofreu derrota como mandante nesta temporada de La Liga. A derrota do Sevilha como mandante nesta temporada, a única derrota foi em uma outra competição. Já o Real Madrid venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o Sevilha e venceu os últimos 4 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 11, Atlético e Atlético Mineiro. Domingo, 6 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. O Atlético é o lanterna com nenhum ponto ganho, enquanto o Atlético Mineiro é o quarto colocado com 3 pontos. Na rodada de estreia do Brasileirão Série A, o Furacão acabou goleado pelo São Paulo fora de casa por 4-0, enquanto o Galo venceu em casa o Internacional por 2-0. Neste meio de semana, o Atlético ainda vai entrar em campo, recebe o The Strongest da Bolívia na Arena da Baixada pela Taça Libertadores da América, enquanto o Atlético Mineiro já jogou neste meio de semana pela Taça Libertadores da América e empatou com o América Mineiro em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Atlético Mineiro vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante em 2022, o time paranaense conseguiu 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 8 jogos, enquanto o Atlético Mineiro, como visitante, em 8 jogos, conseguiu 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 51% de chances de vitória para o Atlético Mineiro na coluna 2, 23% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Atlético, que está na coluna 1.
Isso porque o Atlético acumula um jejum de 7 jogos sem vitória em duelos contra o Atlético Mineiro. Além disso, o Furacão venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos. Já o Atlético Mineiro venceu 5 dos últimos 6 duelos como visitante contra o Atlético. E o Galo defende uma invencibilidade de 13 jogos consecutivos por todas as competições. Jogo 12, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, na Arena Red Bull, também chamado de Nabi Abichedi, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Red Bull é o 9º colocado com 1 ponto ganho e o Atlético Goianiense tem a mesma pontuação na 11ª posição. As duas equipes empataram na primeira rodada do Brasileirão Série A. O Toro Louco visitou o Juventude e ficou no 2-2, enquanto o Atlético Goianiense, o Dragão, empatou com o Flamengo em casa em 1-1. As duas equipes já entraram ou vão entrar em campo neste meio de semana pelas competições continentais. O Toro Louco visita o Vélez Sarsfield nesta quinta-feira lá na Argentina pela Taça Libertadores da América, enquanto o Atlético Goianiense conseguiu uma vitória maiúscula para cima do Defensa e Justicia lá na Argentina por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Dragão, do técnico Humberto Louser, vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante nesta temporada, o Red Bull Bragantino fez 8 jogos com 7 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu atuando em casa em 2022, enquanto o Atlético Goianiense, como visitante, em 10 jogos, conseguiu 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 41% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Red Bull Bragantino venceu os últimos 3 jogos contra o Atlético Goianiense e venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Atlético Goianiense venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra times de Bragança Paulista, ou seja, o Red Bull Bragantino e o extinto Clube Atlético Bragantino. E o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 13 jogos consecutivos. É a maior invencibilidade entre as equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, junto com a do Atlético Mineiro. Jogo 13, Internacional e Fortaleza. Domingo, 6 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 18º colocado com nenhum ponto ganho, enquanto Fortaleza também não marcou ponto e está na 15ª posição. As duas equipes perderam na primeira rodada do Brasileirão. O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa e o Fortaleza sucumbiu diante do Cuiabá em casa por 1-0. As duas equipes jogam ou vão jogar neste meio de semana pelas competições continentais. Enquanto o Internacional recebe o Guairenha do Paraguai nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi até Buenos Aires e acabou perdendo para o River Plate por 2-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Internacional do técnico Cacique Medina conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Fortaleza do técnico Vojvoda conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O tricolor vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Internacional acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 6 jogos, enquanto Fortaleza, como visitante, em 8 jogos, conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Internacional, 31% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Fortaleza.
Isso porque o Internacional defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Fortaleza. Além disso, o Internacional sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos pelo Brasileirão Série A. Já o Fortaleza venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Internacional e o Tricolor venceu 6 dos últimos 10 jogos. Jogo 14, Ceará e Botafogo. Domingo, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 2 do Brasileirão Série A. O Ceará é o 5º colocado com 3 pontos e o Botafogo é o 17º com nenhum ponto. Na rodada de estreia, o Vozão bateu o Palmeiras, lá no Allianz Parque, por 3-2, enquanto o Botafogo perdeu no Estádio Olímpico Newton Santos para o Corinthians por 3-1. O Fogão não entrou em campo no meio de semana, diferentemente do Ceará, que foi até a Venezuela e bateu o Laguaira por 2-0 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Ceará do técnico Dorival Júnior conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Botafogo do técnico português Luiz Castro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Ceará venceu 5, empatou 3 em 8 jogos, ainda não perdeu jogando em casa, enquanto o Botafogo, como visitante, fez 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam o favoritismo para o Ceará, com 46% de chances de vitória, contra 38% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Botafogo, que aparece aí como zebra. Isso porque o Ceará defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante contra o Botafogo, uma invencibilidade longa. E defende também uma invencibilidade de 8 jogos consecutivos por todas as competições. Já o Botafogo venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Ceará e venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos que fez. Muito bem, vamos repassar a programação do concurso 985 da Loteca, que vai correr neste final de semana. O prêmio vai aparecer no título da nossa live no YouTube e também no Facebook. Jogo 1, Flamengo e São Paulo. Jogo 2, Ituano e CSA. Jogo 3, Sampaio Correia e Tombense. Jogo 4, Guarani e Sport Recife. Jogo 5, América Mineiro e Juventude. Jogo 6, CRB e Vasco da Gama. Jogo 7, Cuiabá e Fluminense. Jogo 8, Santos e Coritiba. Jogo 9, Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha. Jogo 10, Sevilha e Real Madrid. Jogo 11, Atlético e Atlético Mineiro. Jogo 12, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Jogo 13, Internacional e Fortaleza. E jogo 14, Ceará e Botafogo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Para você saber os preços de outras combinações de aposta da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 jogos deste concurso 985. Deixa eu mandar um abraço para a galera que participou do Lotecando na última segunda-feira. O Eduardo Andrade dizendo que o nosso canal no YouTube é top demais e parabeniza pelas análises. Valeu, Eduardo! E o Azulão Doido dizendo que é a melhor análise. Valeu, Azulão! Um grande abraço para você e também para o Wallace Simão, que disse que foi o canal que ele mais gostou. Por isso, ele se inscreveu no nosso canal, que agora tem 6.000 inscritos. Vamos aumentar esse número. Então se inscreva no nosso canal no YouTube. Curta a nossa fanpage no Facebook. É só procurar por Rádio AE e baixe o nosso aplicativo na Google Play e na Apple Store.
Muito bem, o Lotecando volta na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no Som da Antena Esportiva, com a análise do concurso 986, que vai contemplar os jogos do meio de semana. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, e o problema da violência contra a mulher é nosso também. Então, se você presenciar, se você souber de algum caso de feminicídio, não hesite em ligar para o telefone 180, tá bom? Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.